O Tesla Model X 2L já está disponível há algum tempo na China, e é um veículo muito empolgante porque é um verdadeiro SUV de 3 fileiras da Tesla que é mais acessível do que o Model X jamais foi. Estamos ansiosos para ver isso nos Estados Unidos, mas agora está sendo lançado na Austrália. Atualmente estou em Melbourne em turnê com Jeff Goldblum na Mildred Schnitzer Orchestra, tocando bateria por 2 semanas pelo país. Então eu tive que procurar um Tesla Model Y 2L. Fui a uma loja da Tesla em Melbourne, e essa foi a minha experiência com ele. No geral é um ótimo carro e vou detalhar todos os recursos especiais que ele tem e por que é o Tesla mais personalizável que eles já fizeram. Então vamos lá. A maioria das pessoas já está bem familiarizada com o Tesla Model Y, e com razão. É um dos carros mais vendidos, se não o mais vendido repetidamente a cada ano, no mundo todo, para qualquer tipo de veículo. Então, essa variação dele já é muito popular nos mercados para onde já foi enviada. Logo de cara, quando você entra nesse carro ou o vê, isso fica muito claro. É um Model Y. A frente e a traseira são semelhantes, mas ele é maior e traz detalhes do Model X, o que faz sentido, já que ambos têm formato de gota. Na frente, ele definitivamente tem uma dianteira agressiva e meio que me lembra o Model Y Premium, mas é difícil diferenciá-lo do Model Y pela frente. O porta-malas dianteiro parece maior ao abrir do que o do TUI normal, e possui o mesmo dreno e sistema de fluido do limpador de para-brisa. Nas laterais, há as mesmas 4 portas e o formato geral de gota do Model X normal, só que um pouco mais alongado. A traseira traz porta-malas tipo hatchback e spoiler embutido com barra de luz de freio integrada, novidade em relação ao Ito padrão. Ele tem um emblema diferente na traseira por ser o Model Y 2L, cerca de 7 polegadas mais longo e com distância entre eixos aumentada em 5,9 polegadas. Ele é cerca de 1,5 polegadas mais alto, com largura quase igual. O resto é semelhante, incluindo o teto de vidro. Tudo ficou um pouco maior. Ao entrar, você percebe a diferença. Os bancos dianteiros são bem mais confortáveis e ajustáveis que os do modelo Ito padrão. Ele tem um apoio de cabeça ajustável para cima e para baixo e também um apoio para coxas ajustável. Isso é algo que a Tesla adicionou no modelo Ito Performance, mas definitivamente dá mais suporte para as suas pernas, tanto para o motorista quanto para o passageiro da frente. A proposta geral deste carro é o conforto. Os materiais são muito macios e alguns parecem até mais suaves que os do modelo SWAT normal ao toque. Este aqui tinha o interior Zen Grey, que é um novo interior que a Tesla introduziu para substituir a opção de interior branco especificamente para este carro. Ele se estende para áreas antes não cobertas pelo interior branco, como apoios de braço das portas, console central e acabamento da região. Este também possui teto preto. Para mim parece creme, embora a Tesla chame de Zen Grey, eu diria que lembra creme, mas menos cremoso. Ele tem a mesma tela central sensível ao toque de 16 polegadas que se tornou padrão nas versões Premium do Model Y, e o console central é basicamente idêntico. A única diferença é que o carregador sem fio agora possui uma faixa de resfriamento central que sopra ar frio nos celulares dos dois lados. Então isso é uma solução real para algo que os donos de Tesla vinham enfrentando, que era o superaquecimento dos celulares durante o carregamento sem fio. O carregador do motorista tem 50 watts e o do passageiro 30 watts, sendo mais rápidos que antes. Na tela, há opções de conforto e modos de direção, incluindo uma configuração específica para priorizar o conforto da viagem. Há 2 opções, equilibrado e conforto traseiro. A tela indica prioridade para conforto de rodagem e dirigibilidade. Otimize a suspensão adaptativa com amortecimento para priorizar conforto e desempenho na direção. No modo equilibrado, oferece ótimo compromisso entre conforto dos passageiros e dirigibilidade ideal. Prioriza o conforto da segunda e terceira fileiras durante a viagem, em vez da dirigibilidade ideal e do conforto da primeira fileira. Acho que essa é uma opção muito boa, e é algo específico dessa versão. Agora, rapidinho, se você é novo por aqui, esse é o tipo de conteúdo que eu faço sobre todos os novos Tesla e muita tecnologia, além das últimas notícias do setor, então espero que você se inscreva e ative o sininho para ver os próximos vídeos. Agora, a segunda fileira é o que realmente faz a diferença aqui. A experiência de entrada é parecida com a de um Model Y normal, mas assim que você entra é perceptivelmente diferente. Uma coisa que eu percebo é que os vidros não descem tanto quanto no Model Y normal, mas aqui tem apoios de braço brancos, uma tela central, bolsos atrás dos bancos e portas USB-C. As 2 cadeiras são individuais, uma grande diferença em relação ao Model Y atual na segunda fileira. Elas reclinam bastante e tudo atrás é macio e confortável. Eu adoraria sentar aqui em uma viagem longa. É uma cadeira super confortável. Também tem apoios de cabeça ajustáveis, então você pode regular para cima e para baixo.
e o banco desliza para frente e para trás para dar mais espaço para as pernas ou para criar mais espaço para a terceira fileira. Depois há apoios de braço retráteis ao centro, eletrônicos e acionados por botão. Pode parecer desnecessário, mas você acessa a terceira fileira pelo espaço central entre as poltronas individuais, por isso os apoios de braço precisam se mover assim. Esses assentos rebatem totalmente ao apertar um botão lateral ou traseiro, o que aumenta a flexibilidade do porta-malas. Acima desses assentos, há saídas de ar que vêm da área da tela central e também saídas de ar nas colunas laterais para a segunda fileira. E vale notar que essas saídas de ar das colunas laterais são ajustadas manualmente. Isso melhora bastante o fluxo de ar atrás. Os assentos são aquecidos e ventilados, sendo a primeira vez que a Tesla inclui ventilação na segunda fileira. Então, novamente, esses são assentos de segunda fileira muito confortáveis. Eles são perfurados na segunda fileira e isso permite a ventilação. Ao contrário dos outros carros da Tesla, em que esses assentos são perfurados sem um motivo claro. Eles também são aquecidos. Acima está o teto panorâmico de vidro, basicamente igual ao do Model Y, só que um pouco maior, e isso é perceptível. Parece mais alto e espaçoso, andar saindo da terceira fileira agachado não é tão ruim. No modelo Ictu normal de 7 lugares, você nem pensaria nisso. Agora, a pergunta que muita gente faz aqui, a terceira fileira. Bem, minha primeira impressão com o porta-malas aberto é que parece que não há espaço e que o vidro vai fechar em cima de mim, mas na verdade não é nada disso. Entrei nessa fileira com os bancos da segunda em posição normal e ainda assim tive bastante espaço para as pernas. Um pé fica um pouco apertado sob o banco da segunda fileira, mas a outra perna pode se esticar totalmente pelo vão central. Tenho cerca de 1,78 m e ao fechar o vidro, sobraram 4 a 5 centímetros acima da minha cabeça. Quando está aberto, parece que falta espaço para a cabeça, mas o vidro fica mais alto do que aparenta. Eu tinha cerca de 4 a 5 centímetros de espaço acima da cabeça, e tenho 1,78 m em todas as posições do banco, mesmo reclinado. Esses bancos são muito confortáveis, feitos de materiais macios, e você pode se esticar aqui atrás. Uma ressalva, avaliei isso após um voo de 16 horas, então talvez eu esteja tendencioso a gostar de qualquer cadeira que não seja de avião. A reclinação é elétrica, com ângulo pequeno, mas o fato de ser elétrico permite personalização e ajuste. A posição é confortável. Esses assentos são aquecidos, sem ventilação e sem perfuração atrás, mas oferecem algumas comodidades. Há apoios de braço com porta-copos de cada lado e cada um tem sua própria saída de ar. Além disso, há 2 portas USB-C no centro do assento. Então todos os assentos deste carro têm carregamento USB-C disponível bem próximo. Este carro foi projetado do zero para ter terceira fileira e airbags integrados para esses assentos. No Model Y de 7 lugares, eu sempre me preocupava com a segurança atrás, mas aqui isso não é um problema, parece muito seguro. Um detalhe interessante é a viga à sua frente, onde o teto de vidro principal se conecta ao vidro da tampa traseira. Você verá o sol entrando pelo vidro traseiro acima de você, depois vem a viga, e em seguida o teto de vidro principal, por onde pode enxergar. Ter vidro acima não é tão útil, exceto pelo espaço para a cabeça, pois não dá para ver por ele. Dito isso, dependendo da época e região, imagino que muitos vão querer algum tipo de cortina para o vidro da tampa traseira, pois os passageiros da terceira fileira ficam mais próximos dele. Então sim, na terceira fileira, como adulto de tamanho normal, fiquei confortável e viajaria tranquilamente por bastante tempo nesses assentos. Só uma perna ficava apertada, dependendo da posição do banco da segunda fileira. Se eles avançassem um pouco, daria mais espaço e seria bem flexível. Para muitos isso responde todas as dúvidas sobre o carro, mas o que mais gosto no Model Isto é a versatilidade do porta-malas, e a experiência semelhante aqui. Com a terceira fileira erguida, o porta-malas não é profundo, mas há um compartimento de armazenamento completo embaixo, ou subporta-malas. Esse compartimento é de tamanho completo e ainda há 2 nichos laterais bem grandes que são visivelmente mais profundos do que no modelo Coito padrão. Um detalhe muito legal aqui também é que a tampa do suporta-malas se prende magneticamente à parte de trás dos bancos da terceira fileira. Você levanta para colocar as coisas, ela fica bem lá em cima e depois pode abaixar de novo. Gostaria que esse detalhe estivesse no modelo Ixto normal. Há também um gancho à direita para vários tipos de carga e botões à esquerda para rebater eletricamente cada banco traseiro. Você pode rebater eletronicamente todos os 4 bancos desse local. Eles descem e sobem sem necessidade de ajuste manual, o que acho bem legal.
Então, quando você rebate os bancos da terceira fileira, fica uma pequena elevação, e você vai perceber isso onde o piso sobe até esses bancos. Mas a Tesla colocou esses pequenos suportes no subporta-malas que se levantam. Você pode me ver fazendo isso aqui. Levante os suportes e coloque a tampa do subporta-malas em cima, de preferência virada ao contrário, pois funciona melhor assim. E aí isso deixa todo esse espaço plano, o que seria ótimo para acampar no carro ou qualquer situação em que você queira carregar alguma carga e queira que a superfície fique nivelada. Os bancos da segunda fileira rebatem e ficam planos, como mencionei, abrindo muito espaço e permitindo que objetos se estendam até a frente. Mas eu vou dizer que a única ressalva aqui é que se alguma coisa for longa, ela não vai ter nenhum apoio no meio, entre aqueles bancos da segunda fileira. As coisas podem deslizar para o encosto plástico duro dos bancos da segunda fileira, podendo riscar esse plástico duro ou cair no vão do meio. Brian Cohen, da Austrália, comentou em seu vídeo que a Tesla deveria criar um acessório para evitar que a carga avance nesse modo, e concordo que isso seria útil. Como eu disse, é possível levantar os bancos com um botão, sendo necessário apenas erguer manualmente os apoios de cabeça da terceira fileira. Considerando isso e os ajustes que a Tesla fez na primeira e segunda fileira, diria que este é o carro mais versátil, personalizável e ajustável já lançado pela marca. Por fora ele parece só um pouco maior que o Xilio, mas por dentro tem muito mais espaço e vários extras. Pela tela frontal, é possível controlar e ajustar os bancos, além do clima da segunda fileira e visualizar o da terceira. Agora, quando se trata de dirigir esse carro, os test drives ainda não estão disponíveis para o público em geral na Austrália, então eu só consegui conferir isso na loja. Passei cerca de 2 horas com ele, testando todos os tipos de configurações de assentos e mais, para ter uma ideia completa de como esse carro realmente é na prática. Mas quando você dirige, ele vem com tração integral com 2 motores como é vendido hoje, e tem cerca de 507 cavalos de potência. Ele vai de 0 a 100 km por hora em 5 segundos, o que dá mais ou menos de 0 a 60 milhas por hora em pouco mais de 4 segundos, quase 5, e tem velocidade máxima de 217 km por hora. Ele tem uma bateria de 84 kWh, que é anunciada com autonomia de 681 km no ciclo ABO-LTP na Austrália. Para os Estados Unidos, espera-se cerca de 340 a 355 milhas de autonomia, semelhante ao Model híbrido, com leve aumento no tamanho da bateria para atingir esse valor. Isso, claro, suporta o Full Self-Driving e o software padrão da Tesla, mas a suspensão foi especialmente atualizada aqui. Ela foi ainda mais ajustada para o conforto neste carro do que a Tesla já havia feito. Ela possui amortecimento adaptativo e, novamente, está ainda mais ajustada do que o Model X renovado. Este carro parte de 74.900 dólares australianos, o que daria aproximadamente 53.600 dólares americanos, se houvesse uma conversão direta. Vamos ver qual será o preço final da Tesla nos Estados Unidos, mas parece que é mais ou menos por aí que esse valor deve ficar. Na Austrália, você definitivamente está pagando um valor premium para ter o Model X e o Model L, o que faz total sentido. No geral, espero que este carro seja muito parecido com o Model E eu dirigi, com base em outras análises. Ele é claramente maior, não tanto na postura, mas a rolagem da carroceria deve aumentar, sem exageros. Você se sentirá seguro, e o carro será fácil de controlar, com ótima dirigibilidade. Você só notará que ele é maior ao estacionar ou em situações parecidas. No geral, isso me mostrou que a Tesla deveria levar isso aos Estados Unidos e não entendo por que ainda não fizeram. Um foi visto recentemente nas ruas da América do Norte, indicando que está em testes e deve chegar em breve. Esse carro certamente teria sucesso no mercado dos Estados Unidos. É um dos primeiros Teslas que transmite real sensação de luxo em qualquer fileira. Eu compraria um desses se pudesse. Não costumo precisar da terceira fileira, mas às vezes é útil, e gosto da versatilidade deste carro. Ele tem mais espaço para bagagem, muito mais conforto para os passageiros da segunda fileira, e eu adoraria fazer uma viagem sentado na segunda fileira, como mencionei antes. Como motorista, você tem algumas melhorias na frente, mas em geral será a mesma experiência, a mesma tela, o mesmo volante, a mesma visão, o teto de vidro acima de você e um carro um pouco maior. Vai parecer um pouco mais espaçoso, mas não muito diferente. Acredito que isso vai vender muito bem nos Estados Unidos, até para quem não pretende usar a terceira fileira, mas prefere tê-la disponível. Acho que vamos encontrar muitas pessoas, mesmo que sejam apenas o motorista, e não vão realmente aproveitar o resto do carro, que vão simplesmente preferir pegar esse aqui. Agora, dito tudo isso, algumas perguntas que ainda fico me fazendo são como é sentar na terceira fileira na estrada, especialmente do ponto de vista do nível de ruído e também do conforto. Como é na prática o ajuste dinâmico de conforto traseiro? Depois quero testar o sistema de som em todos os assentos e sentir o quanto essa suspensão é confortável no dia a dia. A Tesla sugeriu lançar algo como um Cyber SUV nos Estados Unidos e Elon mencionou recentemente algo mais interessante que uma minivan chegando ao país.
Nada indica que não vão trazer isso para os Estados Unidos e acredito que veremos em breve. Qualquer versão que chegar aqui vai se sair incrivelmente bem, e isso é simplesmente óbvio. No geral, a Tesla mandou muito bem com esse carro, e se você está procurando um carro elétrico para a família e estava esperando por um Tesla de 3 fileiras que realmente funcione, é esse aqui. É só questão de quando será lançado. Isso é tudo para este vídeo, mas enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa do Model X Pause e como ele foi lançado hoje nas 3 versões, eu dirigi todas elas, você pode conferir esse vídeo que está linkado aqui em cima ou na descrição abaixo. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo.